Então seja bem-vindo ao Mel Talks desta semana. O Mel Talks, como sabe, é uma parceria entre o canal A Cor do Dinheiro e o movimento MEL, Movimento Europa e Liberdade. Para apresentar o MEL está ali o Jorge Marrão, eu sou o Camilo Lourenço, do canal A Cor do Dinheiro, e aquele senhor que está ali com os tantos livros ao lado é o professor João Duque, bem conhecido, grande analista, aliás, uma pessoa que eu sigo com muita atenção. Normalmente sabe muito bem aquilo que diz. E agora vamos ouvi-lo hoje, porque temos aqui um assunto muito interessante que interessa a toda a gente, que é como é que vamos sair da espiral de baixos salários. João, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite, Parece. os meus e dos Jorge, e gostava de tentar perceber como é que vamos lançar o tema do como sair desta espiral de baixos salários em Portugal. Olá. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o vosso convite para vir aqui falar um bocadinho sobre isto, e que é um tema que eu acho que preocupa todos aqueles que têm um mínimo de sensibilidade social, em primeiro lugar, mas não só, também aqueles que se preocupam com o desenvolvimento de Portugal e com a sustentabilidade do país, porque nós estamos num ponto que é um ponto importante, é um momento de crise, e eu acho que vale a pena nós refletirmos um bocadinho sobre o que é que queremos, para depois desenhar uma estratégia para alcançar aquilo que queremos. E, Ó, João, portanto, dois problemas. Dois problemas. Primeiro, em Portugal nós somos avessos a estratégias, nomeadamente médio e longo prazo. Não sabemos o que isso é. É tudo em desarrasca e em cima do joelho. Que é, como é que vamos aumentar os salários para o próximo ano? E ninguém se preocupa. Como é que nós vamos ter os salários a crescer sustentadamente nos próximos 5 anos? Que é a diferença entre aquilo que está a acontecer e o que estavas a dizer. E em segundo lugar, de facto, ninguém gosta de ter um país pobre, não é? Nenhum de nós fica feliz em saber que existem 20% dos trabalhadores portugueses que ganham um salário mínimo. A questão é, como é que nós montamos uma estratégia há 5 anos que assente na produtividade para darmos a volta a isto? bem, deixa-me só corrigir. É mais de 20%. Eu estava um bocadinho a ver, são praticamente 25%. Pois é, O é que muita gente. é uma coisa assustadora. Quer dizer, o que quer dizer que um quarto dos portugueses que estão a trabalhar trabalham fazendo uma coisa para a qual não se exige qualificação absolutamente nenhuma. É verdade. O que é o salário mínimo nacional? O salário mínimo nacional deveria remunerar essencialmente uma coisa, que é o tempo de uma pessoa que faz o que vai fazer, não é? Aquela tarefa, tão bem como o que já fazia ao fim de uma hora. E, portanto, não tem qualquer qualificação e não sofre qualquer risco. E, portanto, o salário mínimo nacional vem a ser isto. O salário mínimo nacional não é só isto, já é um bocadinho mais do que isto, em boa verdade. E, portanto, porque nós deixámos, eu estou convencido que nos deixámos aqui levar um bocadinho sobre, com muita luta política, acabou por desvirtuar um bocadinho o salário mínimo nacional. Mas se o salário mínimo nacional representar isto, então o que nós temos é um salário que mostra que um quarto dos portugueses, desculpem lá, não sabe fazer nada. É Ou está a verdade. fazer uma coisa para a qual não é preciso saber fazer nada. Não é preciso Ou nada. seja, não é Qualquer um de preciso nós. qualquer tipo de qualificação, não é, João? Nenhuma. É isso o salário mínimo nacional. Ora, e, portanto, nós não podemos ter um país assim, assente nessa forma de trabalho e de remuneração. Porque se esse tipo de trabalho é feito por estas pessoas, vejam só a facilidade com que os outros competem connosco. Porque, quer dizer, se nós formos bons numa coisa em que é difícil fazer igual, meus caros, aí podemos ganhar bem, somos bons, e é difícil ultrapassarem-nos ou fazerem aquilo que nós fazemos, competir connosco. Agora, se nós fazemos o quê? Arrumamos coisas, limpamos, servimos à mesa, mal, é isso que é o nosso salário mínimo. Fazemos caixas de supermercado, quer dizer, ou reposição. Quer dizer, eu fico muito entristecido por ver Portugal estar neste modelo e não muda. Há 10 anos era mais ou menos isto. Nós passámos por períodos maus, períodos bons e não fizemos nada. O país de facto não mudou. E mesmo alguns esforços que fizemos, como por exemplo, e eu, apesar da grande discussão, eu apoiei a Web Summit, feita em Portugal, se a Web Summit tivesse sido feita com um desígnio, que era levar depois, atrair para Portugal o investimento daqueles que cá vinham com dinheiro ou com ideias, e fazê-los localizar aqui e, portanto, deixar aqui as bases para criar valor acrescentado. Mas, basicamente, pelo menos nunca vi contas feitas ao Web Summit. E, portanto, o que é o Web Summit? Para já,
para nós é uma feira, vêm cá uns sujeitos, passam aqui 3 dias, 4, 5 dias, há uns senhores que ganham muito dinheiro, vão-se embora e pronto, e desaparece tudo. E nós ficamos outra vez com o espaço livre e limpo naquele aspecto. E aquele aspecto é muito importante, porque era uma área em que nós todos acreditávamos que tínhamos muito valor acrescentado. E onde era possível ganhar muito dinheiro. E onde até temos uma coisa inimaginável, nós conseguimos vários unicórnios. Nós somos um país pequenininho, que não tem marca nenhuma. Já temos 2, pelo menos. E há mais alguns a caminho. Não, e a caminho. Mas, e depois o que é assustador e para onde é que eles foram? Saíram de Portugal. As bases, as sedes saíram de Portugal. Portanto, é assim, mesmo aqueles que nascem cá, acabam por sair. Sim. E isso é aflitivo. Deixa-me pedir ao Jorge para se juntar à nossa conversa. Jorge Marrão, como é que queres situar o problema? Bom, antes de mais quero agradecer a presença do João Duque e que muito desonra aqui o movimento da Europa Liberdade. Eu talvez, porque eu julgo que era importante nós descodificarmos como é que os salários se formam e depois também entrarmos neste debate que é interessante também do salário mínimo. As pessoas às vezes esquecem-se que o salário é um fator de produção, ou seja, o salário remunera um fator de produção que é o trabalho. E a pergunta é como é que se fazem os preços no mercado dos fatores de produção. E fazem-se de uma maneira muito simples. É a oferta de trabalho e a procura de trabalho. E, portanto, em primeiro lugar, o que significa que ao longo de um ano, ou se quisermos de 5 anos ou 3 anos, a procura de trabalho está muito ligada às empresas ou às indústrias que vão tendo mais sucesso. Portanto, é sempre bom uma pessoa trabalhar numa empresa que tenha sucesso. Porquê? Porque, naturalmente, os salários que essa empresa vai pagar vão conseguir subir. E, portanto, esse é um aspecto relevante que muitas vezes nós esquecemos quando estamos a discutir salários, porque parece que dá a ideia que é possível fixar salários administrativamente. Todos os países que foram por esse caminho, os países socialistas da cortina de ferro fizeram-no, e o resultado prático foi salários muito baixos e havia, no fundo, um desemprego oculto. As pessoas estavam empregadas, mas não tinham trabalho e também não tinham remuneração. E isso é fácil de nós percebermos quando comparamos, por exemplo, com um país, vamos comparar, por exemplo, Portugal com um país africano, em que não há salário mínimo. Qual é que é o salário que aquelas pessoas recebem? O salário que aquelas pessoas recebem é resultante das trocas que eles vão fazendo uns com os outros, e como produzem pouco, porque é uma economia que tem pouco capital e tem pouca mão de obra qualificada, o que tem para distribuir é muito pouco. E, portanto, acho que há um aspecto logo importante que nós devíamos ter atenção, é que só pode haver salários elevados se nós tivermos indústrias e setores que tenham capacidade de competir no mundo e capacidade de competir na Europa, se quisermos, ou capacidade de competir aqui com a nossa vizinha Espanha. Depois há um outro aspecto que afeta muito o salário, que é o facto de as empresas não podem, por razões de legislação laboral, não podem contratar nem despedir à sua livre vontade. Ou seja, contratar podem o fazer, despedir tem mais dificuldade. Ora, isso o que é que faz? Leva a que os empresários sejam muito mais cautelosos a nível da contratação. Vamos dar um exemplo. O país no mundo que mais imigrantes emprega foi sempre os Estados Unidos. Porquê? Porque a capacidade da economia contratar pessoas é brutal, porque a liberdade económica é muito elevada. E mais, o salário é fixado, salário mínimo à hora por Estado. E é à hora. Ora, isso faz uma grande diferença. Porquê? Porque o número de horas trabalhadas pode variar, ou seja, as necessidades de horas trabalhadas pode variar de setor para setor. E, portanto, nós dependemos do quê? Dependemos primeiro se temos produtos e serviços que os consumidores dão valor no mercado. Isso é muito relevante. Jorge, deixa-me interromper para te fazer esta pergunta. Estás a fazer a defesa da ideia de remuneração por hora em Portugal?
é uma das possibilidades, porque uma das possibilidades é essa, outra possibilidade, porque vamos lá ver, uma economia só é eficiente se tiver uma taxa de desemprego muito baixa. Agora, Exatamente. se as empresas não empregam, vamos lá ver, as empresas empregam até ao limite do quê? Empregam, e é fácil das pessoas perceberem isto, empregam até ao limite de, se eu contratar um empregado e se esse empregado gerar receita suficiente para se pagar a ele mesmo, e ainda gerar algum lucro, o empresário contrata. Não tem nenhum problema em fazer e, portanto, e maximiza o seu lucro. Qual é o momento em que deixa de contratar? Quando o salário que vai pagar já não é suficiente relativamente à receita que esse empregado novo traz. Sei lá, nós num restaurante percebemos isto. Nós podemos olhar para uma receita de um restaurante e dizemos assim, bom, mas quanto é que, como é que é dividir isto entre... Já agora uma curiosidade para as pessoas perceberem. A relação entre trabalho e lucros, rendas e juros, na economia, ela é relativamente estável. Anda na ordem entre 55 e 45, há países em que é um bocadinho diferente, mas mais ou menos ela é estável. E, portanto, onde é que eu queria chegar? Quando nós temos um restaurante, temos 4 empregados, se eu contratar mais um, eu tenho receita adicional para pagar ou não? Então, se não Sim. tenho, eu não o contrato. Portanto, nós temos que ter a noção que, primeiro, o salário está muito ligado à questão da oferta e da procura, está ligado à capacidade, vamos lá ver, à educação do próprio empregado. Nós temos que lembrar que temos 500 mil pessoas sem, sem um ensino básico, sem escolaridade obrigatória ainda. E, portanto, é natural que essas pessoas puxem os salários para baixo. Porquê? Porque não têm qualificações. Há pouco o João falava-me de uma ideia, mas gostava que eles ouvissem, por exemplo, que é a qualificação de uma pessoa que anda a recolher o lixo. A pergunta é, essa qualificação é muito elevada? Não é elevada, mas também tem um risco adicional, que é o risco de saúde, que também tem que ser pago ao trabalhador. Portanto, onde é que eu quero chegar? Nós temos que perceber que a dinâmica económica total da sociedade, como um todo, as nossas preferências consumidores, também determinam os salários que nós pagamos. Porquê é que se paga salários muito elevados aos jogadores de futebol? E se paga pouco a professores universitários? Qual é que é a razão? É melhor dizeres assim, porque é que se paga muito bem a alguns jogadores de futebol, porque as pessoas partem do princípio que todos os jogadores de futebol ganham bem. Não, paga-se bem ao Messi, paga-se bem ao Ronaldo, paga-se bem ao Bernardo Silva. Porquê? Porque esses fazem uma coisa que os outros não fazem. O ponto é esse, não é? Não, e tem uma vantagem que é a seguinte, os clientes no fundo, dessa oferta de trabalho, querem exatamente o mesmo jogador e, portanto, atribuem valor ao jogador. Isso não é possível, por exemplo, num carpinteiro. As pessoas, quando escolhem um carpinteiro, podem escolher um carpinteiro bom, um carpinteiro médio, um carpinteiro mau. Mas aquele carpinteiro tem uma limitação que é a sua capacidade de trabalho. O jogador não funciona assim. Vamos lá ver, ele tem uma função de produção em que toda a gente pode vê-lo. É independente do que ele joga aquela hora e meia e toda a gente pode vê-lo. Portanto, toda a receita pode ser distribuída para ele. Já não é verdade para um carpinteiro. E aí a economia funciona de forma diferente. Já agora, deixa eu introduzir aqui um tema que é muito interessante. Na área cultural, a área cultural e a área desportiva são áreas onde, curiosamente, tu tens uma assimetria de remuneração brutal, muito mais do que na sociedade em geral. E isso é muito curioso, porque os artistas são normalmente uma classe muito reivindicativa, e eu sou muito solidário com a atividade cultural, que acho que é fundamental numa sociedade. Aliás, como vimos agora, quando estivermos... Só tem um defeito, João. Uma boa parte dela está encostada ao Estado e aos dinheiros do Estado. Isso é outra história. Mas, só para dizer que eu até sou muito sensível e muito engraçado ver que esse setor de atividade, que é até muito reivindicativo, etc., é engraçado que é um setor onde mais se notam as diferenças brutais de remuneração e de uma assimetria absolutamente até chocante de remuneração. Também um bocadinho como o Jorge explicou, não é? Porque quando há um cantor, por exemplo, estrangeiro, uma banda estrangeira, chega a Portugal
e cobra para atuar num daqueles festivais 4, 5 milhões de euros para fazer uma atuação. E depois, atenção, eu ouvi isto das palavras de um cantor português que é conhecido e que até diz que, apesar da pandemia, até sobrevive. Quem não sobrevive mesmo depois é quem está no backstage, etc., que não tem trabalho agora e não conseguem, nem conseguem uma presença, porque estes nossos artistas de nome, às vezes basta chegar a um evento, mesmo com poucas pessoas, conseguem alguma remuneração. Esses, então, é que de todo não aparecem. E a assimetria é brutal. Mas este é apenas um ponto muito curioso sobre a questão da remuneração e o valor que damos àquilo que o ser humano faz. Mas já agora, porque aproveitando também o tempo que é escasso, deixa-me pôr aqui a questão que o Jorge levantou, que é a remuneração do risco. Supostamente, o salário mínimo nacional deveria remunerar efetivamente o trabalho puro e duro, sem qualquer risco associado ou sem qualquer qualificação. E, portanto, se falarmos nesse nível, e se quisermos falar da atualização do salário mínimo nacional, que está agora em cima da mesa, não é? Uma discussão em cima da mesa, que é sempre, é uma discussão não é da competência, não é do valor da inovação, nunca é nada disso. Ficamos agora nos que não sabem fazer nada. Portanto, nós estamos focados, vamos ter uma discussão brutal, uma discussão fratricida sobre os que não, supostamente, não é? Eu não estou a dizer que as pessoas que ganham o salário mínimo nacional não sabem fazer nada, mas supostamente não serviriam a fazer nada. Bom, ora bem, e esta remuneração, se formos fazer a atualização por via da inflação, é uma atualização que é muito, muito baixa, porque a inflação em 2019 praticamente foi de 0,34, 0,22, consoante incluamos ou não a habitação. Portanto, nós estamos a falar de valores que, aplicando ao salário mínimo nacional, se quisermos atualizar só para pagar a inflação, estamos a falar oscilações de 1,4 euros a 2,16 euros. Portanto, isto é praticamente nada. Agora, este ano, por acaso, já houve um aumento de produtividade. E houve um aumento sensível de produtividade. Se forem ver o relatório do Boletim Económico do Banco de Portugal, o Banco de Portugal mostra que houve um aumento quase 1,8% da produtividade nacional do trabalho. Mas isso tem a ver com o desemprego, não é? Isso tem a ver com o desemprego. De qualquer das formas, houve aqui vários fatores. Também o próprio salário mínimo, que já pesa muito, também aumentou. Não houve uma diminuição de procura de bens e serviços em Portugal, muito significativa. Portanto, nós conseguimos, de alguma forma, mitigar os efeitos dos aumentos salariais na atividade em geral. O que é bom. Agora, de acordo com o Boletim Económico, isto é uma grande novidade, porque 2018, 17, 16, 15, a produtividade praticamente não se alterou. E, portanto, mantínhamos praticamente inalterada. Eu fui ver os valores da Pordata. Na Pordata, os valores da produtividade, medindo-a através do indicador que eles permitem calcular, que é o valor acrescentado hora por trabalhador, Sim. E nós conseguimos valores um bocadinho superiores, à volta dos 3% em 2019. Mas, portanto, são dados provisórios, o que quer dizer que, basicamente, se nós somarmos o valor da inflação com o valor da produtividade, atenção, imaginando que 2020 era igual a 2019, que nada tinha mudado, o que é absolutamente falso, está bem? Mas imaginando isso, nós estaríamos a falar de atualizações que podiam rondar entre os 10 e os 20 euros para o salário mínimo nacional. Portanto, isto o salário mínimo nacional não tivesse nenhuma outra componente. E uma das componentes que é importante e que eu acho que valia a pena e devia ser repensada é a do risco dos vários trabalhadores. Hoje estão em greve os trabalhadores dos hospitalares. É os serviços comuns de prestação de serviços aos hospitais. Exatamente. Eu não sabia, mas aquilo foi criado em 1965. Sim. Portanto, é muito antigo e foi uma forma de retirar da administração pública pessoas que não eram dos hospitais, mas que trabalhavam nos hospitais, fazem serviço nos hospitais. É claro que estes trabalhadores estão sujeitos a um risco. Não é? Estão sujeitos a um risco. Eles até exigem, uma das reivindicações é exatamente o subsídio de risco.
E é este tipo de remunerações que eu acho que se devia discutir, mais do que o salário mínimo nacional. É a minha forma de ver. Isto é, um trabalhador da limpeza, que anda a tratar do lixo, do saneamento básico. Bem, estes trabalhadores estão sujeitos, do ponto de vista sanitário, a uma carga e digamos, um risco de salubridade muito superior ao que eu sofro. E, portanto, não é e trabalham de noite, ou seja, têm condições difíceis de trabalho. Mas, João, olhando pôr-me na posição do cidadão comum, mas que presta atenção a estes fenómenos, até que ponto é que nós podemos ir nos crescimentos do salário mínimo sem ter uma correspondência na realidade? Por exemplo, durante os últimos 5 anos disse sempre que estar a mexer no salário mínimo sem haver evoluções na produtividade conduziria a mais desemprego. A verdade é que nós também vimos, apesar de tudo, uma queda importante do desemprego. Mas tu achas que estes 6,2 que nós tínhamos antes da pandemia já reflete uma parte das pessoas que não vão conseguir emprego porque já o salário mínimo já é elevado? Eu acho que o fator... Vamos lá ver. Nós conseguimos, de alguma forma, a meu ver, mitigar os efeitos dos aumentos de salários mínimos, etc., porque acabámos por demonstrar ter uma particularidade, alguma coisa que as pessoas davam valor. E deram valor, que foi o turismo. Portanto, os estrangeiros acharam que Portugal tinha uma coisa específica, sim, claro, que valia a pena usufruir. E, portanto, nós conseguimos mitigar por essa via, portanto, o que quer dizer que os trabalhadores que estão no salário mínimo nacional a trabalhar na área do turismo estão, de alguma forma, a mostrar uma coisa que é, não mostram uma habilidade especial, mas estão num setor, estás a ver, a servir uma habilidade que é apreciado especial. pela procura, nomeadamente a procura estrangeira. Camilo, posso só... Diz, Jorge, diz. Eu gostava de aproveitar para, enfim, seguindo aqui o raciocínio também do João, para responder aqui a três... Deixa-me só acabar com isto. A questão é saber se nós vamos conseguir manter, por exemplo, na área do turismo, esta habilidade única, que reside um bocadinho de uma coisa que nós não sabemos. Bom, não temos culpa nenhuma, que é o sol, as condições naturais, a paisagem, etc. Pronto, se não destruirmos. E depois a nossa maneira de receber as pessoas. Mas pronto, isto para vos dizer que, do ponto de vista do turismo, nós percebemos o impacto que ele teve e que tem em Portugal, agora, com a pandemia, mas é assim, há que manter no mindset dos não residentes esta uniqueness, não é? Esta característica única de Portugal como destino turístico. Porque senão estamos absolutamente arrumados. E atenção, é muito difícil competir no mercado de turismo como vocês sabem. Porque nós não temos torres, não temos pirâmides, não temos a Torre Eiffel, não temos a Torre de Londres, não temos... Ou seja, a nossa oferta cultural não é igual a de outros países. Não é. Mesmo países suspeitos, como o Egito, como a Turquia. Exatamente. Repara, quem é que não deseja, assim, daquelas coisas que venham à cabeça? Quais são os países que tu gostavas de ver, coisas que gostavas de ver ao vivo? Por exemplo, eu gostava de ir à China, ver a muralha, ver a cidade proibida. Eu gostava de ir a Paris, ver a Torre Eiffel. Eu gostava de ir E agora pensem num americano, num chinês, e perguntam assim, gostavas de ir a Portugal? E ele diz assim, fazer o quê? Ver o quê? Portanto, é isto que... Pois. Estás a ver? Talvez o Mosteiro dos Jerónimos, se nós soubéssemos fazer o marketing ideal. Ora bem, lá está. Portanto, nós temos que construir, digamos, no mindset internacional... Um argumento de venda. É bom, exatamente, esta uniqueness, que é único vir a Portugal. Estás a ver? Porque senão, para podermos, assim, estou a falar no turismo, mas há outras áreas. Portanto, áreas de valor acrescentado, que nós, do ponto de vista estratégico, lá está, temos que pensar e depois adotar. João, queres um exemplo que eu acho que nós... Jorge, já vou a ti, mas um exemplo que a mim me faz uma impressão desgraçada. Nós temos 2 prémios Nobel de Arquitetura de Portugal, da Faculdade de Arquitetura do Porto. Eu, se mandasse na Faculdade de Arquitetura do Porto, nos últimos 20 anos, tinha vendido, olha, venha estudar para aqui, porque nós temos 2 prémios Nobel de Arquitetura e nós não sabemos fazer esse marketing. Jorge. Eu gostava de tentar responder aqui a 3 comentários, porque com os comentários nós aprendemos sempre, nós que estudamos... Eu estava aqui a reparar nisso também. Há aqui comentários curiosos. Gostamos de economia e de gestão e acho que as pessoas têm que acreditar que nós sabemos alguma coisa disto.
porque, tirando um comentário que um espectador dizia que se vai embora porque de certeza que é uma conversa neoliberal. Portanto, eu vou tentar explicar. Uma da crise é assim: nós vamos acabar com os licenciados todos, ou grande parte dos licenciados, a servir em cafés e em restaurantes. A primeira coisa que eu queria dizer a esse espectador é que nós temos que perceber que tipo de licenciados é que o país produz. O país pode dar mais interesse a um engenheiro, pode ter mais interesse no engenheiro de máquinas do que um sociólogo, ou do que um politólogo, ou que um farmacêutico, ou que um médico. Portanto, o que determina o valor do salário dessa pessoa é uma coisa muito importante que diz aqui um espectador. Nós só temos salários se houver investimento. E por isso é que nós, aqui no Mel Talks, defendemos muito que é preciso proteger o investimento, porque com investimento não é possível, vamos lá ver, a economia só funciona com a ligação de capital e trabalho. Se houver muito capital a chegar a Portugal para ser investido e nós usarmos o nosso capital bem e não estamos a comprar com ele dívida pública, que é o que fazemos, então nós temos um problema. Porquê? Porque não estamos a criar pressão para que os salários aumentam. Só nós temos uma população ativa de 5 milhões e 500 mil pessoas ou 5 milhões e 600. Se de repente os investidores quiserem vir para Portugal porque acham que nós temos condições educativas das pessoas para que eles possam produzir para o mundo, então de repente os salários sobem. Eu vou dar um exemplo concreto que aparece em manuais de economia, que foi uma coisa interessante, foi em 1980, quando houve o problema entre Israel e na Palestina, os israelitas decidiram fechar o emprego aos palestinianos, porque eles trabalhavam em Israel. O que é que aconteceu? Caiu o emprego de palestinianos de 50%, mas os salários dos palestinianos que ficaram em Israel a trabalhar aumentaram 50%. Claro, não então nós temos que perceber que as pessoas, quando estão a falar sobre os salários, têm que se lembrar que quem determina os salários são também as suas preferências de compras. Quando nós vamos a um supermercado, nós queremos ter o preço mais baixo. Ora, quando nós queremos ter o preço mais baixo, significa duas coisas: que vamos criar uma pressão adicional para maior produtividade na empresa, portanto, mais investimento em capital, e as pessoas têm que ser mais produtivas, porque senão não podem ter esse emprego. Portanto, o salário não é uma coisa abstrata criada por alguém e por uma mão divina. O salário é criado pelas nossas decisões. Quando nós damos mais valor, por exemplo, à saúde, do que um professor universitário, o João Duque ganha menos e o médico ganha mais. Quando nós precisamos mais de advogados do que médicos, ou de arquitetos, ou de engenheiros, portanto, o salário vai variando. Portanto, nós temos que ter cuidado quando se fala em licenciados em global, temos que ver que tipo de licenciados é que o país está a produzir. Exatamente. E, portanto, isso também é um outro aspecto. E aqui o aspecto que há um espectador que refere, e muito bem, é a questão do investimento. Não é possível os salários crescerem significativamente se as empresas não tiverem projetos de investimento também significativos, porque só através da pressão sobre a mão de obra, ou seja, só houver através de necessidade de mão de obra, é que os salários aumentam. Dou-vos outro exemplo. Quando foi a peste negra, e morreu muita gente, o que é que aconteceu? As pessoas que tinham mais baixa qualificação viram os seus salários muito aumentados, porque morreu muita gente e, portanto, faltou mão de obra para a produção. Portanto, nós não podemos julgar que os salários é uma produção maléfica por parte dos empresários. Os empresários vão sempre empregar todas as pessoas que lhes derem mais receita do que custo que lhe trazem, todos. Jorge, podemos explicar às pessoas isto. Imagina que alguém chega a uma empresa que até acha que não precisa de mais mão de obra e diz assim: olha, eu consigo resolver o seu problema. Ou então, eu vou-lhe fazer um aumento de vendas de 10%. Quem é o empregador que não contrata uma pessoa assim? É óbvio, porque está a responder a um problema concreto que essa empresa tem e está a contribuir para o aumento da sua margem. A questão, e este é o ponto fundamental, há bocado o João Duque dizia assim: nós temos que defender a uniqueness do país.
Sim, mas se eu aprender a defender a minha uniqueness como trabalhador, não é? Como alguém que presta um serviço, eu dificilmente fico desempregado. O ponto está aqui. Claro, mas a capacidade de tu arranjares emprego é a capacidade que tu tens do serviço que estás a vender ter valor no mercado. Ora bem. E, portanto, essa aí, não é? Tirando, obviamente, a questão da função pública, que é diferente. Porque a função pública tem um regime muito diferente porque não há um competidor com o Estado, se quisermos. Mas nós, quando estamos a falar nos salários privados, nós temos que perceber que funciona assim, quer dizer, a mobilidade das pessoas é muito relevante, porque uma pessoa que tenha capacidade de mudar de emprego, porque tem qualificações para isso, se o setor de repente precisa de mais gente, portanto, é provável que ele mude de emprego porque aí vai ganhar mais. Agora, em setores em recessão, vai ganhar muito menos. E, portanto, e um outro aspecto que nós não nos podemos esquecer, que às vezes, no meio destas discussões mais esotéricas, às vezes nós esquecemos. O rendimento do país é aquilo que nós produzimos de bens e serviços. Não há volta a dar-lhe. Não vale a pena nós pensarmos que os salários podem aumentar porque há um político magnânimo e fantástico que vai dizer que os salários... A minha pergunta é, porquê que se está a discutir um salário, aumentar um salário de 10 euros, porquê é que não se diz já para aumentar mais 1000 euros? Porque ele sabe que se aumentar mais 1000 euros vai criar uma data de desemprego. Claro que quando estamos a falar em pequenos aumentos, nós não notamos tanto. Portanto, significa o quê? Que quem fixa os salários são os mercados e são os consumidores. E, portanto, é a oferta e a procura de trabalho. Ora, a política quer ocultar isso. A política quer dizer que quem faz baixos salários são os empresários porque não querem pagar mais. Mas isso não é verdade, porque o empresário só ganha mais dinheiro se cada empregado que tiver houver mais receita. Qualquer pessoa percebe isso. E, portanto, esse é o objetivo do próprio empresário. E já agora gostava de lembrar uma coisa. Mas diz, Simão, mas os empresários querem ter muitos lucros. Se as pessoas forem ver a estatística do Banco de Portugal, que são mais ou menos 400 mil empresas, a média de capital que as empresas têm é na ordem de 37%. Portanto, tudo o resto é dívida. Portanto, a dívida é paga aos bancos. E a dívida paga aos bancos é para pagar a quem? Aos trabalhadores que fizeram lá os depósitos. Agora, neste momento, até nem eles pagam muito porque as taxas de juros estão negativas. Mas cuidado, nós temos que ver que a economia é mais complexa, o seu funcionamento, do que a política quer fazer, querer. E depois é óbvio que as pessoas ficam baralhadas e dizem, mas eu também não estou a perceber. Então como é que, porque é que há países como, por exemplo, a Alemanha paga salários mais elevados? Porque produz muito mais, com muito mais qualidade e o mercado dá mais valor. O que é o mercado? Os chineses compram carros alemães, os chineses não compram carros chineses, compram carros alemães. E, portanto, os alemães ganham mais porque há um mercado que faz puxar o preço para cima. João, tu falavas há bocadinho nesta questão da uniqueness e utilizavas o turismo. Mas o desafio é nós fazermos isto em vários setores da economia, não apenas do turismo, não é? Não, isso é evidente. Em primeiro lugar, nós percebemos que o risco de termos um país excessivamente dependente de um setor é elevadíssimo. Porque hoje foi uma crise sanitária, amanhã é um vulcão que impede a mobilidade dos aviões, já aconteceu, outro dia não sei o quê, quer dizer, nós temos um problema de uma excessiva dependência de um setor, é mau. Portanto, o que devemos fazer é, obviamente, diversificar. Nós devíamos ter, de alguma forma, eu acho que politicamente, nós devíamos ter uma visão que levasse a que 2/3, eu comungo desta ideia, 2/3 dos portugueses se revissem numa determinada lógica, numa estratégia de desenvolvimento. E uma estratégia assente em valor acrescentado. Claro que nós podemos fazer parte das cadeias de valor acrescentado. Se fizermos parte das cadeias de valor acrescentado, por exemplo, já se falou aqui dos automóveis alemães, se nós fornecermos os bancos ou os tejadilhos, ou o que for, dos automóveis, nós também ganhamos. Mas toda a gente sabe que o que tem mais valor acrescentado é a marca. Ou, às vezes, também a área da venda, o valor acrescentado na área de venda. Bom, o que quer dizer que se nós não tivermos marca, e nós não temos marcas, Portugal não é um país de marcas.
E não é uma questão de dimensão, é uma questão de uma incapacidade que eu atribuo a vários fatores, mas não temos, é um facto. E o não ter marca significa que produzimos para marcas e quem tem a marca é que tem o valor acrescentado. E isto dá uma diferença brutal. Se eu conseguir vender um par de sapatos que me custa 20 euros a produzir por 120, esses 100 euros vão ficar em quem colocar o nome no rótulo. Portanto, porque produzir aqui ou noutro país pode custar mais ou menos 20 euros. A questão está em que se eu consigo ou não vender um par de sapatos por 120 euros, que me custa 20 a fazer, com a satisfação total do cliente que compra e fica satisfeito ao comprar e ao pagar 120 euros por aquele par de sapatos. Nós temos muito poucas marcas. Se forem à lista das 500 mais valiosas marcas do mundo, vão ver que não há uma marca portuguesa. Os holandeses são tantos como nós e têm umas 4 ou 5 marcas. E, portanto, nós conhecemos a Philips, conhecemos o Shell, conhecemos a Heineken, há lá umas 5 marcas nas 500 mais valiosas do mundo. O que quer dizer que eles conseguem fazer isso, é localizar lá marca. Nós não vamos conseguir localizar em Portugal sequer aquelas boas iniciativas que já aqui falei, que são os unicórnios, aquelas grandes empresas, podiam estar cotadas na Bolsa Nacional, não estão. Podiam ter cá a sede, não têm. E nós devíamos pensar com muita seriedade quais as razões que levam estes jovens empreendedores a abandonar Portugal. Eles depois localizam cá alguma produção, é certo. Mas a razão de ser destes projetos, que vão ser marcas mundiais, mas que não vão ser localizadas mais uma vez em Portugal. E deixamos de sair o valor acrescentado, mais uma vez. Vou dar um exemplo desse exemplo concreto no vinho. Os grandes produtores de vinho do mundo são os franceses, os espanhóis e italianos. E a produção é mais ou menos, o custo é mais ou menos igual. Sabem qual é o país que tem por hectolitro o preço mais elevado? São os franceses. E sabem quem é que os franceses compram o vinho? Aos espanhóis. Porquê? Porque os franceses conseguiram introduzir uma ideia de valor no negócio e, portanto, conseguem fazê-lo e pagar. E nós, às vezes, esquecemos desse pormenor. Eu só discordava com o João num aspecto sobre o turismo. Porquê é que o turismo vai ser sempre um setor essencial para Portugal? Porque, primeiro, porque a escolha não é nossa, quem escolhe são o mercado consumidor, e, portanto, nós temos turismo porque somos escolhidos e porque também criámos uma oferta que se dirigiu a esses. E, por outro lado, o turismo faz o emprego daquelas pessoas que têm baixa qualificação e, portanto, também é perigoso, porque quando nós olhamos, sim senhora, o turismo de Nova Iorque é diferente do turismo de Lisboa. Claramente que é diferente. Mas a pergunta é, ninguém vai fazer se calhar praia. É difícil um europeu fazer praia para os Estados Unidos, mas vai fazer para Portugal. Portanto, nós temos de ter aqui algum cuidado, porque o turismo, sendo um recurso que já por si é valorizado pelo consumidor externo, nós a única coisa que temos que fazer é saber se conseguimos subir nessa cadeia de valor, ou seja, se conseguimos passar preços cada vez mais elevados para esse mercado externo que tem rendimento. Porquê? A pergunta é, mas eles vêm cá só porque nós somos muito melhores que os outros países? Não vêm cá porque os nossos preços são realmente, numa relação preço-qualidade, é vantajoso. O consumidor raramente erra nessa matéria. Portanto, como tem limite de restrição de recursos, decide para onde é que eu vou. Eu vou para o país em que eu tenho a qualidade mais adequada ao preço, mas também ao meu próprio rendimento do país de origem. E, portanto, quando nós vemos os alemães na Espanha, ou na Grécia, ou na Turquia, e vêm para Portugal, nós percebemos que fazemos parte dessa cadeia. Portanto, eu não seria tão... porque agora há uma onda que é, de repente, nós somos muito dependentes do turismo. E para nós, saímos desta crise por causa do turismo. Sim. O turismo é que deu folga, eu diria, à geringonça, porque se não fosse o turismo, nós tínhamos hoje um problema social muito maior. Nós tínhamos um problema... Tinhas 13 ou 14% de desemprego.
Portanto, agora, o que nós ficamos a perceber é que a dependência de um setor é sempre perigosa para um país, mas isso todos os países tentam diversificar, mas não é uma coisa fácil de o fazer, não é? Não, Jorge, é claro que não é fácil de o fazer, mas não é aconselhável, a meu ver, insistir nessa estratégia. É uma estratégia muito boa quando as coisas correm bem, é uma estratégia desastrosa se as coisas correm mal. E, portanto, é claro que se nós tivermos capacidade para aguentarmos períodos que as coisas correm mal, não há assim grande problema. O problema é que nós esgotamos a capacidade de apoio aos momentos que correm mal. Portanto, nós temos uma excessiva dívida, quer dívida pública, quer dívida privada, e, portanto, não temos grande capacidade para estar a acumular em períodos maus de turismo esses sobressaltos. Agora, é evidente que eu não digo que o turismo não é para acabar, não é nada disso. Apenas talvez tentarmos reduzir, à custa de introdução de um aumento de setores de valor acrescentado elevado, um pouco de contrapeso no peso que está a ter o turismo em Portugal. O turismo neste momento representa 14% a 15% do peso na atividade económica nacional e, portanto, isto significa que nós conseguimos, e vimos isto agora quando começou o desconfinamento, conseguimos de alguma forma internamente mitigar um pouco o efeito da quebra do turismo, porque os portugueses não podiam sair e, portanto, os portugueses com algum rendimento ficaram em Portugal a fazer turismo, e isso é mitigador, mas no dia em que os portugueses puderem sair e os estrangeiros não nos escolherem por algum motivo, e o motivo pode ser desde uma saída de moda, a uma oferta barata, uma moda que aparece noutros lados, etc. E se nós com isto não conseguirmos vender a tal nossa característica única e que vale a pena repetir, que é uma outra mensagem. João, mas eu só queria dizer o seguinte, o turismo tem peso, mas não é por responsabilidade do turismo. O turismo tem o peso que os consumidores lhe quiseram dar, e nós também. O que falta é indústria do outro lado e serviços. Ou seja, como nós não investimos, nós temos que nos lembrar que o turismo tinha menos peso. E porquê é que tinha menos peso? Porque nós tínhamos um conjunto de setores que se desenvolviam no mercado interno com dívida. E se nós nos lembrarmos o que aconteceu, por exemplo, com as construtoras, com o tema das telecomunicações, com o chamado progresso social, nós começámos a ver. Há aí outra coisa com a distribuição. E a distribuição, basicamente, foi um negócio que cresceu pelo facto do país ter tido capacidade de se endividar com o exterior. Nós demos rendimento aos portugueses através dessa dívida e, portanto, o turismo tinha esse peso. Quando nós entramos em recessão e o investimento caiu e os setores e a economia privada retraiu, é óbvio que o peso cresceu. Ou seja, o que eu quero dizer é que é muito complicado nós entrarmos numa planificação quase soviética setorial, porque a partir do momento em que nos escolhem, eu não tenho problema nenhum com isso. Diria assim, bom, mas é por isso que tu estás contra a ideia de vamos pegar a malta sedentária do turismo para ir trabalhar para os lares de idosos. Do quê? É por isso que tu estás contra a ideia de vamos pegar na malta sedentária do turismo e vamos pôr lá a trabalhar nos lares de idosos. Não, vai ser muito pior, porque as pessoas forem trabalhar para os lares de idosos, que têm uma dependência brutal do Estado, com o Estado altamente endividado, então os salários não crescem mesmo. Exatamente. Portanto, nós ainda vamos ter um problema maior, ou seja, nós temos que ir à procura, onde eu estou de acordo com o João é o seguinte, nós só podemos aumentar salários se o país tiver uma estratégia concebida, global, de nós temos que ir para os setores de alto valor acrescentado, que é os setores que os outros países podem pagar e estão dispostos a fazê-lo. E, obviamente, nós temos altas produtividades. O que é altas produtividades? Mais capital por trabalhador. Porque nós também não temos tanto capital por trabalhador como provavelmente os outros países têm. E, portanto, isso também tem influência. Portanto, e isso é que é a estratégia. Agora, como os setores evoluem, com todo o respeito, nós temos que começar a deixar que o mercado, os consumidores decidem. Porque as pessoas, quando falam como trabalhadoras, esquecem-se que são consumidoras. Eu pergunto às pessoas que me estão a ouvir, o que é que fazem ao seu salário? Onde é que dão mais valor ao quê?
E as pessoas dizem, bom, eu dou valor àquilo que tenho que comer, mas depois começa a decidir, compra que marcas, roupa quê? Roupa portuguesa ou roupa estrangeira? É como aos concertos. Pagam mais um concerto de um cantor estrangeiro ou de um português? Então depois queixam-se do cantor português ganhar pouco? Quer dizer, nós não podemos quer dizer, sol no e chuva no naval. Isso não funciona na economia. A economia tem regras mais ou menos, diria, por isso é que as faculdades de economia existem. É porque pelo menos já está... É por isso que o João tem emprego. É por isso que o João tem emprego. João, nós estamos em cima dos 45 minutos, o programa costuma demorar 45 minutos. Queres acrescentar alguma coisa à conversa, do estilo de remate? Nós damos sempre essa possibilidade aos nossos convidados. Não, basicamente eu queria reforçar a ideia de que nós devíamos ter uma linha evidente, com base numa economia aberta e de escolha, mas em que podia haver orientação clara, por exemplo, para os apoios, para os incentivos que o Estado vai agora começar a fazer fortemente, orientados para setores com um valor acrescentado elevado. E, portanto, eu não vejo mal que exista esse apoio, essa orientação. E, portanto, apenas referir que há que fazer um investimento sério nesses setores e, por outro lado, onde nós tenhamos alguma capacidade para responder com qualidade, não é? Não seja, quer dizer, eu tenho alguma dúvida, por exemplo, no projeto do hidrogênio, tenho dúvidas, eu não tenho certeza, mas tenho dúvidas. E gostava de que e era bom que o país fosse informado, até pode ser que seja uma boa coisa, mas o país precisa ser informado sobre isso, não é? Não, mas é que é um tiro daqueles em que neste momento é no escuro total. Portanto, lá está. Pode ser excelente, mas pode ser um desastre. E, portanto, eu tenho dúvidas. E por essas dúvidas gostava de ser esclarecido. Primeiro. Segundo, investirmos para termos marca. Porque lá está o valor acrescentado de marca. Conseguiu, por exemplo, fazer nos sapatos uma revolução. Nós conseguimos, na área do calçado, uma autêntica revolução. Foi uma revolução silenciosa, demorou 20 anos, mas foi muito, muito bem feita. Então, nós conseguimos reduzir as pessoas que estavam ocupadas nesse setor, aumentámos imenso a produtividade no setor, conseguimos aumentos de remuneração e temos hoje vedetas mundiais a quererem calçado português. Sapatos portugueses. Muito Isto bem. Isto é a resposta. Em jeito de balanço e para fecharmos o programa de hoje, estava aqui um espectador a dizer, bom, apostar no IT, na tecnologia. Bom, este é um problema e defeito que nós temos. Temos sempre a pancada de que o valor acrescentado se cria nestes setores. Não apenas. E agora vou recorrer aqui à minha costela docente também. E vou dizer a este espectador que eu conheço gente que produz carne em Portugal e vende carne para fora a 100 euros o quilo. Portanto, explique-me lá como é que alguém consegue vender carne para o estrangeiro a 100 euros o quilo. Alguém criou uma marca à volta dessa carne, está a ver? E não é um problema de IT, não é um problema de tecnologia. É uma questão de como é que eu posiciono o meu produto e como é que eu levo alguém de fora a querer pagar 100 euros por um quilo de carne de faca. E tão simples quanto isso. João Duque, quero-te agradecer a paciência que tiveste aqui para estar a explicar isto, sobretudo o contributo muito interessante que deste. Eu e Jorge Marrão queremos agradecer a presença. E quero dizer a quem está a ver, que são neste momento 1.200 pessoas mais ou menos, que vou pedir aquilo que peço sempre a essas pessoas, aquelas que vão ver, que é colocarem um gosto, de fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, definitivamente não ouve em mais lado nenhum. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã com o programa diário. João, muito obrigado mais uma vez e até à próxima oportunidade. Obrigado, João. Tchau.